23 de fevereiro de 1945. 6 homens lutam para erguer uma bandeira americana no topo do Monte Suribachi, uma elevação vulcânica de 169 metros de altura em uma pequena ilha no Pacífico. A fotografia desse momento se tornaria a imagem mais icônica da Segunda Guerra Mundial e um dos símbolos mais poderosos da história militar americana. Mas o que essa imagem não mostra são os 36 dias de inferno absoluto que aconteceram naquela ilha. Uma batalha tão brutal que mudaria para sempre a forma como os fuzileiros navais americanos enxergavam a guerra. Iwo Jima, um pedaço de terra vulcânica de apenas 21 quilômetros quadrados, localizado a 1000 quilômetros ao sul de Tóquio. Vista de cima, parecia insignificante, uma mancha escura no vasto Oceano Pacífico. Mas para os mais de 70 mil fuzileiros que desembarcaram em suas praias negras de cinza vulcânica, Iwo Jima representava algo muito diferente: o portal para o próprio inferno. Essa não foi apenas mais uma batalha do Pacífico. Iwo Jima quebrou recordes sombrios que permanecem até hoje. Foi a única batalha na história do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos onde as baixas americanas superaram as japonesas. De cada 3 fuzileiros que pisaram naquela ilha, 1 foi morto ou ferido. 27 medalhas de honra foram concedidas, mais da metade delas póstumamente. O almirante Chester Nimitz resumiria a brutalidade do confronto com uma frase devastadora: entre os americanos que serviram em Iwo Jima, a bravura incomum era uma virtude comum. Mas por que essa batalha foi tão diferente? Por que Iwo Jima se tornou sinônimo de sacrifício supremo? A resposta está em uma combinação mortal de fatores: uma geografia que favorecia completamente os defensores, um inimigo que havia abandonado todas as táticas convencionais em favor de uma estratégia de resistência até a morte, e a percepção dos japoneses de que estavam defendendo solo sagrado pela primeira vez na guerra. Para os japoneses, Iwo Jima não era apenas território ocupado em algum país distante. Era território japonês propriamente dito, parte da prefeitura de Tóquio desde 1891. Perder Iwo Jima significava permitir que o inimigo estabelecesse uma base a apenas 3 horas de voo da capital imperial. Era impensável, e essa convicção transformou cada soldado japonês na ilha em algo mais perigoso do que qualquer inimigo que os fuzileiros já haviam enfrentado. Homens que não lutavam para vencer, mas para matar o maior número possível de americanos antes de morrer. Nos preparamos agora para mergulhar nos detalhes desta batalha épica, explorando não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu da forma como aconteceu. Vamos entender a mente brilhante e perturbadora do general Tadamichi Kuribayashi, o comandante japonês que transformou Iwo Jima em uma fortaleza impenetrável. Vamos caminhar ao lado dos fuzileiros através daquelas praias de cinza vulcânica, onde cada passo poderia ser o último. E vamos descobrir por que, mesmo 70 anos depois, Iwo Jima permanece como o símbolo definitivo da coragem humana diante de probabilidades impossíveis. A fortaleza subterrânea. Quando o general Tadamichi Kuribayashi chegou a Iwo Jima, em junho de 1944, ele sabia exatamente o que os americanos esperavam encontrar. Eles esperavam outra batalha como Tarawa ou Saipan, confrontos ferozes, mas relativamente breves, onde os japoneses desperdiçavam suas forças em cargas banzais suicidas nas primeiras horas do combate. Kuribayashi estava determinado a dar aos fuzileiros americanos algo completamente diferente. Um pesadelo que se estenderia por semanas. Kuribayashi não era um fanático comum. Ele havia vivido nos Estados Unidos, estudado em Harvard, e conhecia a capacidade industrial americana melhor que qualquer outro comandante japonês. Ele sabia que o Japão não podia vencer a guerra, mas também sabia que podia fazer os americanos pagarem um preço tão alto por cada ilha que a vontade pública americana de continuar lutando poderia se esgotar. Iwo Jima seria sua obra-prima de destruição calculada. Sua primeira decisão radical foi ignorar completamente as ordens do alto comando imperial. A doutrina japonesa tradicional exigia que as forças defendessem as praias, destruindo o inimigo enquanto ele ainda estava vulnerável na água. Kuribayashi olhou para as praias negras de Iwo Jima e viu algo diferente, uma armadilha perfeita. Ele deliberadamente não defenderia as praias. Permitiria que milhares de fuzileiros desembarcassem sem oposição significativa, e então transformaria a ilha inteira em um matadouro.
O que tornou essa estratégia possível foi a própria geologia de Iwo Jima. A ilha era essencialmente um vulcão adormecido, repleta de rocha vulcânica macia chamada tufo, que podia ser escavada relativamente facilmente, mas que se tornava extremamente dura quando exposta ao ar. Durante 8 meses, 21 mil soldados japoneses trabalharam como mineiros, escavando a maior rede de túneis e bunkers já construída em uma ilha do Pacífico. O resultado foi aterrorizante em sua complexidade. 18 quilômetros de túneis interconectados serpenteavam através da ilha, alguns a uma profundidade de 30 metros. Não eram túneis simples, eram complexos subterrâneos completos com hospitais, centros de comando, depósitos de munição, dormitórios e até salas de cirurgia. Muitas câmaras tinham múltiplas entradas e saídas, permitindo que os soldados japoneses se movessem invisíveis abaixo do solo enquanto os fuzileiros lutavam acima. As posições defensivas eram obra de um engenheiro demente. Metralhadoras eram posicionadas em bunkers de concreto, com apenas pequenas aberturas para os canos, tornando-as quase impossíveis de detectar e ainda mais difíceis de destruir. Esses bunkers eram conectados a túneis que permitiam que as tripulações das armas escapassem quando sob ataque direto, apenas para reaparecer em outro bunker 100 metros adiante. Os fuzileiros descobririam que poderiam limpar a mesma área 3 ou 4 vezes, apenas para serem alvejados pelas costas por posições que juravam ter destruído. Kuribayashi também inovou na colocação de artilharia. Tradicionalmente, os canhões eram posicionados em locais com boa visibilidade do campo de batalha, mas isso os tornava vulneráveis ao bombardeio naval americano. Então, Kuribayashi os escondeu em cavernas e túneis com apenas pequenas aberturas, de onde podiam disparar e depois recuar para a segurança antes que qualquer contra-ataque pudesse alcançá-los. Ele posicionou morteiros em depressões e crateras onde permaneciam invisíveis, criando o que os fuzileiros chamariam de chuva de aço, projéteis caindo do nada sobre suas cabeças. O Monte Suribachi, aquela montanha vulcânica extinta no extremo sul da ilha, foi transformado em uma fortaleza dentro da fortaleza. 7 níveis de túneis perfuravam suas entranhas, abrigando mais de 1000 soldados. Posições de artilharia foram esculpidas nas encostas com campos de fogo sobrepostos que cobriam cada centímetro das praias de desembarque. Kuribayashi sabia que Suribachi seria um alvo prioritário para os americanos. Sua altura dominante sobre as praias tornava isso inevitável. Mas ele também sabia que mesmo depois de perdê-lo, a batalha estaria apenas começando. A preparação não foi apenas física. Kuribayashi também quebrou o tabu mais sagrado do código de Bushido japonês. Ele ordenou que seus homens não morressem inutilmente. Nada de cargas banzai. Nada de ataques suicidas espetaculares que desperdiçavam vidas sem ganho tático. Cada soldado tinha uma missão: matar pelo menos 10 americanos antes de morrer. Não devemos morrer sem tomar 10 inimigos conosco, escreveu ele em suas ordens de batalha. Até a última pessoa, cada homem fará do Monte Suribachi seu túmulo. Esta filosofia criou um tipo de combatente que os fuzileiros nunca haviam enfrentado antes. Estes não eram fanáticos gritando enquanto corriam em direção às metralhadoras americanas. Eram assassinos pacientes, escondidos em posições preparadas com meses de antecedência, dispostos a esperar dias pela oportunidade perfeita de matar um fuzileiro antes de morrer. Eram fantasmas que atiravam de múltiplas posições, desapareciam nos túneis e reapareciam atrás das linhas americanas. Eram o pesadelo de todo comandante. Enquanto isso, os americanos se preparavam com confiança típica. A inteligência naval havia identificado muitas das posições defensivas através de reconhecimento aéreo, mas a verdadeira extensão do sistema de túneis permanecia desconhecida. O bombardeio naval mais intenso da Guerra do Pacífico foi planejado. 74 dias consecutivos de bombardeio por navios de guerra e ataques aéreos. 8 milhões de quilos de explosivos foram despejados na pequena ilha antes do desembarque. Os planejadores americanos estimavam que a ilha seria capturada em 5 dias, uma semana no máximo. O general Holland Smith, comandante das forças expedicionárias, era mais cauteloso, estimando 10 dias de combate. Mesmo as estimativas mais pessimistas não passavam de 2 semanas. Todos estavam tragicamente enganados. O bombardeio maciço havia arrancado cada árvore da ilha e transformado o solo em uma paisagem lunar de crateras. Mas os bunkers subterrâneos permaneceram intactos.
Kuribayashi havia vencido a primeira rodada antes mesmo da batalha começar. 36 dias no inferno. 19 de fevereiro de 1945, 8h59 da manhã. Os primeiros veículos anfíbios de desembarque tocaram a praia leste de Iwo Jima. Fuzileiros saltaram na areia vulcânica negra, esperando o inferno de fogo que sempre acompanhava desembarques anfíbios. Mas encontraram apenas silêncio perturbador. Nenhum tiro, nenhuma explosão. Apenas o som das ondas e o rugido dos motores dos veículos anfíbios. Era uma armadilha, e Kuribayashi a executou perfeitamente. Ele deixou que onda após onda de fuzileiros desembarcassem, permitindo que milhares de homens se acumulassem nas praias estreitas. Deixou que eles começassem a escalar os terraços de areia vulcânica que levavam para o interior da ilha. A areia não era como areia normal. Era cinza vulcânica fina que cedia sob os pés, tornando cada passo um esforço exaustivo. Os fuzileiros afundavam até os tornozelos, às vezes até os joelhos, lutando para ganhar cada metro. E então, exatamente às 10 horas, o inferno desabou. De posições perfeitamente camufladas em Suribachi ao sul, do Planalto ao norte, de bunkers invisíveis à direita e à esquerda, milhares de armas japonesas abriram fogo simultaneamente. Morteiros, artilharia, metralhadoras e rifles convergiram nas praias lotadas. Não havia cobertura, não havia para onde correr. A areia vulcânica que tornava difícil avançar, agora tornava impossível cavar trincheiras de proteção. Ela simplesmente desmoronava de volta. O primeiro dia foi um banho de sangue. Dos 30 mil fuzileiros que desembarcaram, 2.420 se tornaram baixas, mortos ou feridos. Isso era mais do que as baixas totais de muitas batalhas inteiras do Pacífico. E era apenas o começo. À medida que a noite caía, os fuzileiros esperavam os tradicionais contra-ataques noturnos Banzai, que haviam caracterizado outras batalhas. Mas Kuribayashi havia proibido isso. Em vez disso, suas forças fizeram incursões pequenas e silenciosas, matando sentinelas, infiltrando-se em perímetros, criando terror psicológico. Nos dias seguintes, os fuzileiros iniciaram o lento e sangrento avanço através da ilha. Cada metro era contestado. Cada cratera de bomba escondia um atirador japonês. Cada afloramento rochoso abrigava um ninho de metralhadora. Os fuzileiros desenvolveram uma tática que chamavam de maçarico e saca-rolhas. Lança-chamas para queimar os defensores para fora de suas posições e explosivos para selar os túneis. Mas mesmo isso tinha eficácia limitada contra a vasta rede subterrânea. O Monte Suribachi tornou-se a primeira prioridade. A montanha dominava as praias e toda a operação estava sob observação de artilheiros japoneses em seu topo. O 28º Regimento de Fuzileiros Navais iniciou o assalto através de um pesadelo de campos minados, arame farpado e fogo cruzado devastador. Levaram 3 dias de combate brutal para alcançar a base da montanha. Depois, começou a escalada. Cada metro vertical da encosta de Suribachi estava coberto por posições defensivas. Bunkers de concreto tinham campos de fogo que se sobrepunham, tornando impossível atacar um sem estar exposto a outros 3. Os fuzileiros usavam cargas de demolição, bazucas e lança-chamas para limpar cada posição, apenas para serem alvejados de outras que não haviam detectado. A montanha literalmente cuspia fogo e morte. 4 de fevereiro, uma patrulha de 40 homens, liderada pelo tenente Harold Schreer, chegou ao topo. Eles carregavam uma pequena bandeira americana e às 10h20 a ergueram em um pedaço de cano encontrado entre os destroços. A fotografia daquele momento gerou comemoração moderada. Mas então, mais tarde naquele mesmo dia, uma segunda bandeira maior foi levada ao topo. O fotógrafo Joe Rosenthal capturou o momento em que 6 fuzileiros, 5 deles morreriam nas semanas seguintes, lutaram para erguer a bandeira contra o vento. Aquela imagem se tornaria imortal. Mas a captura de Suribachi significou apenas que 1/3 da batalha estava completa. Os 2/3 mais mortais ainda aguardavam no Planalto Norte. Ali, Kuribayashi havia concentrado suas melhores tropas e suas defesas mais elaboradas. Os fuzileiros agora enfrentavam o que chamavam de a trituradora de carne. Um avanço de metros, não de quilômetros, onde cada avanço custava dezenas de vidas. As posições defensivas no Planalto Norte eram obras-primas de engenharia militar. Bunkers de concreto reforçado, alguns com tetos de 3 metros de espessura,
resistiam a bombardeios navais diretos. Quando os fuzileiros finalmente destruíam uma posição, descobriam que ela estava conectada em um labirinto de túneis por onde os defensores já haviam escapado. Unidades inteiras de fuzileiros limpavam áreas, declaravam-nas seguras e então eram alvejadas pelas costas por japoneses que haviam emergido de túneis que não sabiam que existiam. Os combates desenvolveram um ritmo brutal e repetitivo. Amanhecer trazia bombardeio de artilharia naval nas posições japonesas. Depois, os fuzileiros avançavam, medindo o progresso em metros. Lança-chamas queimavam bunkers. Explosivos selavam túneis. Atiradores de elite duelavam com atiradores japoneses escondidos em fendas nas rochas. À tarde, os feridos eram evacuados sob fogo contínuo. À noite, infiltradores japoneses sondavam as linhas, criando pânico e exaustão. A água era escassa, a areia vulcânica penetrava em tudo. Armas, comida, feridas. O enxofre do solo vulcânico criava vapores tóxicos em algumas áreas. Os feridos frequentemente morriam esperando evacuação porque os japoneses alvejavam deliberadamente os paramédicos e as macas. As baixas psicológicas, homens que simplesmente quebravam sob o estresse, começaram a rivalizar com as baixas físicas. Um dos setores mais mortais foi apelidado de a trituradora de carne. Um complexo de fortificações que incluía uma elevação chamada Rio 382, a vila de Motoyama, e um afloramento rochoso que os fuzileiros chamaram de Anfiteatro de Turquia. Este setor consumiu unidades inteiras. Companhias que desembarcaram com 250 homens terminaram a batalha com 50. Algumas unidades sofreram 75% de baixas. O tenente Keith Wells, da Companhia C, relatou que sua unidade perdeu todos os oficiais e 90% dos homens alistados em 3 dias de combate. Sargentos lideravam pelotões inteiros porque não havia mais ninguém. Cozinheiros, escriturários e mecânicos foram enviados para as linhas de frente como fuzileiros porque os substitutos não chegavam rápido o suficiente para repor as perdas. Os japoneses também estavam sofrendo horrivelmente, mas morriam em suas posições conforme planejado. Kuribayashi havia calculado perfeitamente. Seus homens estavam matando mais do que 10 americanos cada antes de morrer. À medida que março avançava, ficou claro para todos que Iwo Jima havia se tornado a batalha mais cara da história do Corpo de Fuzileiros Navais. 26 de março, 36 dias após o desembarque inicial, a batalha foi oficialmente declarada encerrada. Das 21.000 tropas japonesas na ilha, apenas 216 se renderam vivos. O resto morreu, incluindo o general Kuribayashi, cujo corpo nunca foi encontrado. Dos quase 70.000 fuzileiros que participaram da batalha, 6.821 foram mortos e 19.217 feridos, uma taxa de casualidades de 37%, inédita na história americana. Mas a pergunta permanecia: valeu a pena? Estrategicamente, Iwo Jima provou seu valor. Bombardeiros B-29 que atacavam o Japão agora tinham uma base de emergência a meio caminho. Mais de 2.400 bombardeiros pousaram em Iwo Jima durante a guerra, muitos deles danificados demais para chegar a qualquer outra base. Cada um desses aviões carregava uma tripulação de 11 homens. Matematicamente, as vidas salvas superaram as vidas perdidas. Mas essa matemática oferecia pouco conforto às milhares de famílias que receberam telegramas de condolências. Iwo Jima mudou algo fundamental nos fuzileiros. Veteranos que lutaram lá raramente falavam sobre a experiência. A ilha se tornou um símbolo sagrado de sacrifício, uma régua pela qual todas as outras batalhas seriam medidas. Bravura em comum era uma virtude comum. As palavras de Nimitz foi gravada no Memorial dos Marines em Arlington, garantindo que o legado de Iwo Jima nunca seria esquecido. A pequena ilha de cinza vulcânica foi devolvida ao Japão em 1968, mas permanece sob a administração militar. Apenas alguns civis vivem lá hoje. Os túneis de Kuribayashi ainda existem, em grande parte inexplorados, e nas praias negras onde tantos morreram, a areia ainda mantém sua textura peculiar, suave, escura e infernal sob os pés, exatamente como os fuzileiros a lembravam. Se você aprendeu algo com este vídeo, dê um like e deixe um comentário. Isso é importante para nos mantermos motivados a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. O meu muito obrigado e até mais!